Boa noite, meus prezados irmãos. Eu quero saudá-los com a graça benfazeja do nosso bom Deus e, no ensejo, parabenizar a Quarta Igreja pelo seu aniversário de número 38. Que Deus os abençoe, que continuem propagando o Evangelho nesta cidade. Agradecer as palavras carinhosas do pastor Adriano, o seu convite honroso para ser o portador da palavra de Deus nesta noite, nesta linda igreja. Trago saudações da minha igreja, igreja irmã, ali em Sobradinho, aos queridos da Quarta Igreja Presbiteriana de Taguatinga. É uma alegria muito grande estar aqui com a minha família. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto muito rico da palavra de Deus, um salmo que tenho acolhido no meu coração por muito tempo. E eu gostaria que nós lêssemos a uma só voz o salmo de número 126. Vamos nos postar de pé e fazer essa leitura, por gentileza? Bem bonita, a uma só voz, como o povo que está aniversariando, celebrando ao nosso grande Deus. Vamos fazer essa leitura do salmo 126. Vamos ler juntos, meus amados. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Vamos orar. Deus, obrigado por estarmos nesta noite celebrando a Tua bondade sobre a vida desta igreja, sobre os seus pastores, seus presbíteros, seus diáconos, seus membros. Obrigado porque o Senhor tem sido o provedor desta igreja e a tem abençoado e a tem feito crescer em todos os sentidos. E nesta hora, ó Pai, o nosso coração anseia por ouvir a Tua voz, que a Tua palavra, que é viva, ela nos abrace esta noite, ela nos toque profundamente, que ela fale, ó Deus, aos corações dos meus irmãos, aquele que entrou aqui aflito, aquele que entrou necessitado, ó Deus amado, do Senhor, da Tua presença, do Teu favor. Portanto, todos nós precisamos ouvir a Tua voz nesta hora, e rogamos que por meio da Escritura, do Teu Santo Espírito iluminando os nossos corações e os aquecendo também, sejamos nós abençoados por Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus queridos. Eu estava ouvindo com muito deleite um pastor conhecido e ele falou de uma experiência que passou bastante interessante. Tinha um presbítero, dono de um aras, que o ligou e disse: pastor, eu quero que o senhor venha aqui conhecer o novo cavalo que eu comprei. E o pastor ficou sem jeito, porque ele nem gosta de aras, nem de cavalo, mas era um presbítero amigo, atendeu a sua solicitação e se dirigiu até o aras, para ver esse novo cavalo. E quando chegou, tal foi a sua surpresa, que não era um novo cavalo, eram vários cavalos, era uma Ferrari, que o seu presbítero havia comprado. E aí sim, isso chamava a atenção do pastor. Ele gosta de veículos, né, de carros, esses carros super potentes. Claro que não tem dinheiro para comprar, mas gosta. E o presbítero mostrou, e ele entrou, sentiu o cheiro, tocou, e o presbítero falou: dá uma volta, pastor. E ele: mas eu nunca dirigi uma Ferrari, dá uma volta. E ele deu uma volta e tiraram uma foto dele dentro da Ferrari. Ficou até mais bonito esse pastor, aquele sorriso.
E o presbítero, querendo agradar o seu pastor, mandou revelar a foto e o entregou. E ele colocou, irmãos, na estante da sua casa, aquela foto, né, dentro da Ferrari. Outra feita, ele viajou para os Estados Unidos, tirou uma foto lá na Estátua da Liberdade, mandou imprimir, colocou lá, do lado da Ferrari. Fez uma viagem missionária, não sei para onde, um lugar bonito, tirou uma foto, colocou lá, impressa, tudo bonito, né? A Ferrari, os lugares turísticos por onde ele passou. Nada aconteceu até que uma vizinha, convidada pela esposa, foi até a casa desse pastor. E conversa vai, conversa vem, e ela começou a olhar a estante. Aí disse, quem é esse homem aqui? É meu marido. Ah, é? E ele faz o quê? É pastor. Aí complicou. Na Ferrari, nos Estados Unidos, fazendo viagem turística, a esposa quase nega que era pastor. Quando ele chegou, ela disse, olha, aconteceu isso, ele tirou tudo da estante, né? Vamos guardar. Porque, às vezes, nós olhando as fotos, alguns momentos da nossa vida, parece que tudo acontece a mil maravilhas, não é? Parece que não temos dificuldades. Parece que está tudo bem, todo mundo aqui celebrando os 38 anos dessa igreja. Eu não conheço você, você não me conhece. E eu olhando você aqui, esses olhares, todo mundo bonito, simpático. Até dá a ideia de que a vida cristã é isenta de dor, de aflição, de dificuldades. Mas quando nos deparamos com um salmo como o 126, irmãos, nós percebemos que não é bem assim. Há muitos desafios para os cristãos, para os pastores, para os servos de Deus. Este salmo ele é pós-exílico. Para Calvino ele foi escrito quando do retorno do povo do exílio babilônico para reconstruir Jerusalém. E o povo volta, mas ao chegar e perceber toda a destruição que Nabucodonosor causou em Jerusalém, tudo por reconstruir, tudo em cinzas, em fuligens, tudo acabado, aquilo gerou profunda tristeza no povo. O cativeiro babilônico foi um cativeiro horrível, foi algo que sangrou o coração do povo de Deus. Basta olharmos o Salmo 137 e percebermos o choro do povo. Eles foram debelados pelas circunstâncias adversas, eles sucumbiram diante da dor. Se você lê Lamentações, então você percebe o alto potencial de desânimo que foi o exílio, de tristeza, de adversidade na vida do povo de Deus. Mas como eles reagiram, irmãos, diante da adversidade? Como nós devemos reagir diante da adversidade? Como nós temos que enfrentar as dificuldades? Eu gostaria de falar sobre isso, como enfrentar a adversidade, e que o Senhor tenha mercê e fale ao seu coração nesta noite através deste tema e deste salmo. Em primeiro lugar, o salmo nos ensina que nós devemos enfrentar a adversidade com gratidão. Com gratidão, em primeiro lugar. Vejam comigo o que diz o verso 3, meus queridos. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O salmista, ao comparar os 70 anos de cativeiro babilônico, toda a dor que eles sofreram, com o presente de libertação que eles estavam vivenciando no momento, quando ele percebe que as profecias estavam se cumprindo, de que o Senhor libertaria o seu povo depois de 70 anos, e os levaria de volta à sua terra para reconstruí-la, ele irrompe em gratidão, e ele diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Meus amados, se nós pudéssemos corrigir a nossa perspectiva, muitas vezes diante do problema, e sermos mais gratos a Deus, se nós pudéssemos, meus irmãos, olharmos ao nosso redor e percebermos o que nós já temos, o que Deus já nos deu, e parar um pouco de nos focar somente naquilo que não temos, nós seríamos um pouco mais alegres.
A grande crise que muitas vezes vivemos é a crise da ingratidão. A família não está boa, a igreja não está boa, o pastor não está bom, Deus não está bom, nada satisfaz, nada está bom, e nós estamos insatisfeitos com tudo. E a insatisfação, a ingratidão, é o que gera a tristeza, o desânimo, o espírito derrotista, pessimista, muitas vezes da nossa vida. É preciso, meus amados, nós sermos mais gratos a Deus. Olha ao seu redor, olha a esposa que Deus te deu, olha os filhos que Deus te deu, olha essa igreja que Deus te deu. E hoje nós estamos aqui neste exercício de gratidão por 38 anos, meus amados. Vamos olhar para a nossa vida, vamos olhar para a nossa casa, vamos olhar para o nosso carro. Tá certo, você deve 60 prestações, mas fique alegre. É uma Bíblia, né? Um negócio que a gente paga. Quando eu peguei o meu, eu falei, eu vou orar para não ficar deprimido. Mas te serve. Não serve? Leva a sua família, traz a sua família. É preciso gratidão, meus irmãos. É preciso buscar satisfação em Deus, não nos homens, não nos bens materiais. Eles são bons, são bênção de Deus, são, mas não é o essencial da nossa vida. Não satisfaz, só Deus satisfaz. Você é alguém satisfeito em Deus? Você pode hoje olhar para a sua vida e ser grato a Deus pelo que Ele já te deu, e não pensar somente no que ainda você não tem. E nós vivemos um contexto que favorece uma geração de crentes insatisfeitos. Essa teologia da prosperidade é isso. Me desculpem, mas é um bando de gente insatisfeita, correndo atrás do que não tem, e esquecendo do que já tem, e fazendo de Deus o seu supermercado de bens espirituais. E Deus, Ele quer ser muito mais que o seu provedor. Ele quer ser a sua provisão. Ele não quer ser um refrigério para você de final de semana aqui na igreja. Deus não é Lexotan. Ele quer ocupar toda a sua vida, todos os rincões da sua alma. Ele quer ser o Senhor da sua existência, o dono do seu coração, o amo da sua família. Ele quer ser a sua satisfação, a delícia dos seus olhos, o deleite do seu coração. E até o Salmo 23 a gente lê errado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é assim, irmãos, eu não sentirei falta de nada, porque Ele é o meu pastor. Eu lembro de uma menininha que o pastor chamou na frente da igreja. Na verdade, ele chamou a igreja, alguém quer falar aqui um salmo que você gosta? E foi uma menininha de 6 anos. E ela foi com muita coragem lá na frente, pegou o microfone, com seu vestidinho, rodando para lá e para cá, e disse, o Senhor é o meu pastor, e isso é tudo o que eu preciso. É isso, irmãos. Tudo o que você precisa e eu preciso é Deus. Deus ocupar de fato a nossa vida, Ele ser o centro. Levarmos Deus para a nossa casa. Às vezes a impressão que eu tenho como pastor é que Ele fica aqui, na igreja. Ele não chega em casa, não chega no meu quarto, não chega no meu casamento, não chega nos meus filhos, não chega no meu trabalho. E por isso tanta insatisfação, tanta ingratidão. E nós temos que pensar até por que nós não pecamos, irmãos. Existe um fator negativo de não pecar, porque quebramos os mandamentos, porque seremos punidos por Deus, mas há um fator extremamente positivo de não pecar, que é a gratidão. Eu não desejo a mulher alheia, porque Deus me deu uma mulher bonita, cheirosa, e eu sou grato pela minha mulher. Eu não peco contra os meus filhos, porque eu sou grato por eles, pelo que Deus me deu.
Eu conclamo a esta igreja a gratidão sincera. É assim que se enfrenta a adversidade da vida, com gratidão, com muita gratidão. Eu, quando era seminarista, aconteceu algo engraçado, porque eu cuidava de uma congregação num setor muito pobre de uma cidade aqui do entorno, e tinha um irmão muito querido, e ele me dizia: eu não venho mais na igreja porque eu não tenho um carro, se eu tivesse eu até levaria gente, dava carona. Então a minha dificuldade é essa. Vamos orar pelo carro, vamos pedir que Deus te dê. E não é que Deus abençoou e deu um carro para ele, né, com os boletos lá também, mas deu. E depois que ele comprou o carro, sumiu da igreja. Um dia eu encontrei na feira, aí corri lá: você sumiu, meu irmão? Está aí com o carrão? Ele: pois é, estou aqui com o carro. Agora eu vou orar para Deus tomar o carro. Aí ele: não. No outro domingo ele estava lá na frente, ainda fazia assim: estou aqui. Gratidão, irmãos. Não ficar só correndo atrás do que não tem, mas olhar para o que você já tem. Deus já nos deu muito mais do que nós merecemos. E Ele nos deu o grande presente, o seu Filho. Você pode não ter nada, nem carro, nem família, nem casa, está desempregado, está doente, mas você tem Jesus, e é o grande presente de Deus para nós. E devemos ser muito gratos a Ele por isso. Mas, em segundo lugar, como enfrentar a adversidade? Além de gratidão, devemos enfrentá-la com oração. Devemos enfrentar a adversidade com oração. Vejam o verso 4, meus queridos. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. O salmista volta-se para o seu presente momento, e ele o faz com oração. A tradução está meio truncada. Na verdade, pesquisando o original com que o Antigo Testamento foi escrito, a ideia não é bem de restaurar a sorte, mas traz de volta os cativos, Senhor. Aqueles que estavam lá no sofrimento. Traz de volta para eles restaurarem a cidade, para eles reconstruírem a família, a sua história. Essa é a ideia de restauração do texto. E para ilustrar, meus irmãos, a restauração que Deus pode operar em nossa vida, o salmista usa um fenômeno muito interessante que acontece na Palestina, que é denominado as torrentes do Neguebe. O Neguebe é um deserto ao sul de Judá, muito seco, inóspito, um lugar ruim, feio, mas de tempos em tempos chove nas montanhas. E aquela chuva faz com que a água desça e se transforme em rios temporários, e esses rios vão até o deserto do Neguebe e levam vida àquele deserto morto, e levam vegetação, e há uma celebração da vida. Então o salmista está orando e dizendo: faz conosco, Senhor, como o Senhor faz com as torrentes do Neguebe. Faz conosco como o Senhor leva vida para aquele deserto seco, inóspito, que o Senhor nos restaure. Meus irmãos, nós temos que enfrentar as adversidades da vida com oração. No momento da crise, da dor, no momento em que o casamento está à bancarrota, no momento em que o emprego está insuportável, a vida parece perder o sentido, é preciso nós orarmos e pedirmos ao Senhor que restaure. Quando as coisas não estão bem na igreja, não é hora de motim, não é hora de divisão, não é hora de mexerico, é hora de oração, é hora de clamar a Deus e pedir: Senhor, faça com que as águas do Senhor venham sobre o deserto da nossa vida e traga a vida, restaura a vida no nosso meio. O salmista ora, irmãos, em meio à crise, e nós precisamos orar. Nós somos uma igreja histórica, mas não vivemos de história. E temos um legado de homens que oraram. Lutero orava 8 horas por dia.
Calvino orava 4, 5 horas por dia. John Knox, ele foi para a Escócia, depois que se preparou com Calvino. Chegando na Escócia, começou o seu debate, o seu confronto com o catolicismo romano, que dominava a Escócia. Certa feita, no seu quarto orando, a esposa vai até o quarto e diz: Knox, a comida está pronta. E ele chorando diz: como eu posso pensar em comida, se os meus patriotas estão caminhando a passos largos para o inferno? Então ele faz aquela famosa oração: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. E um ano depois a Escócia se tornou presbiteriana. Há um legado, irmãos. O que está acontecendo conosco? Porque a dona reunião de oração está morrendo em nossa igreja. Onde estão os jovens? Agora para vocês, jovens, apertem os cintos. Onde estão vocês que não vêm à reunião de oração, que não vêm à escola dominical? Se é o Thales cantando, todo mundo vai, né? Mas para a reunião de oração, cadê? Se queremos, irmãos, ver uma igreja viva, se queremos ver menos divórcio na igreja, menos divisão, mais amor, mais fervor, temos que orar. O crente enfrenta a adversidade com oração, com muita oração. Até as crianças sabem disso. Às vezes eu chego em casa e meu filho: papai, vamos orar? Vamos, filho. Do nada. Mas eu fiquei fascinado, foi com um amigo de um pastor amigo, seu filhinho, de 8 anos, que ele gostava de fazer dos bancos da igreja a pista do seu carrinho, né? E o pastor já tinha dito: meu filho, você faz muito barulho. Então, conversou várias vezes com o menino, e um dia ele falou: olha, se o papai começar a pregar e você fizer barulho nesse banco, o papai vai parar de pregar, pegar você, levar para o fundo da igreja e te dar umas boas palmadas. Ele começou a pregar e o menino, o pastor desceu, pegou o menino, todo mundo ficou assustado, né? Começou a caminhar pelo corredor e o menino olhou para todo mundo e disse: irmãos, orem por mim. Menino crente. Na hora da adversidade, orar. Meus irmãos, gratidão, oração. Mas em terceiro lugar, o Salmo nos ensina que nós enfrentamos a adversidade com esperança. Com esperança. Verso 5 e verso 6. Olhe comigo. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Agora a visão do salmista é para frente, é futuro. A sua perspectiva está para mais adiante. E ele usa a imagem do agricultor judeu, que poderia muito bem comer as suas sementes com a sua família, mas prefere, com toda esperança, preparar o terreno, sepultar a sua semente e esperar a chuva bondosa de Deus cair sobre a terra seca, desértica, e ali dar o seu fruto. Irmãos, na minha perspectiva, não há ninguém que tenha mais esperança do que um agricultor. Este é um homem de esperança que o salmista está nos pintando aos olhos. Por isso ele diz que a semeadura é difícil, é chorando, é com sacrifício, sob um sol causticante, preparando uma terra dificílima. Ele lança a sua semente e ali espera o fruto da terra. Há que ter esperança, meus irmãos. E nós, filhos de Deus, devemos ser cidadãos da esperança. Nós não temos que viver essa decretação do fracasso em nossa vida. Mas a Escritura nos fala da esperança. E a nossa esperança não é um sentimento. Não são ocasiões fortuitas. A nossa esperança não são eventos. É uma pessoa, Jesus Cristo.
Paulo fala em Timóteo que Jesus é a nossa esperança. A nossa esperança é uma pessoa. A sua dor vai acabar, o seu sofrimento vai acabar, porque Jesus virá e fará a redenção de todas as coisas, e não haverá choro, e não haverá luto, e não haverá dor. Jesus, irmãos, é a nossa esperança. Nós devemos entender, pelo Salmo, que o período de choro, de semeadura, foi 70 anos no cativeiro. Eles choraram, semearam, com dor, com agruras. Mas o momento de colheita seria a libertação. E o texto diz que a colheita é alegre, é feliz, é cheia de vida. Nós também semeamos em meio à dor. E semear não é fácil. Semear é muito difícil. Mas o Senhor, porque é gracioso, nos permitirá colher. E vamos colher com muita alegria. Você, mãe, comece a semear na vida do seu filho que está longe da igreja, que talvez está nas drogas ou na imoralidade. Ore por ele, não desista dele. Semeie com choro, com dificuldade. O Senhor não deixará que as lágrimas de uma mãe sejam em vão. Porque um filho de muitas lágrimas não se perde. Talvez você é uma esposa que está aqui desesperada por causa do seu marido. Um homem frio, distante, violento. Semeie na vida dele, ore por ele, clame a Deus. Para de reclamar. Para de murmurar. Se você semear murmuração, você vai receber isso. Comece a orar. A semeadura, irmãos, ela é difícil. Mas o Senhor é tão bom que nos permite ter os momentos de alegria de colheita. E lembre-se, tenha esperança, porque poderia ser pior. Dá uma olhadinha à sua volta. O dia que você estiver meio assim, cabisbaixo, achando que você é uma vítima cósmica, eu convido você a ir no hospital, vai lá dar uma voltinha, sem nenhuma pretensão, para você ver o que é dor, o que é sofrimento. Eu gosto muito do Snoopy. Eu sou antigo mesmo. Esses desenhos de hoje, só violência. Snoopy era bom. E ele, meio melancólico, ia lá para a sua casinha de cachorro, quando estava triste, casinha de madeira, subia no teto e ficava olhando para o céu. E um dia era Natal. E ele ficou triste porque a sua família mandou ele sair. Saiu da casa, ele foi lá para a casinha, deitou, olhou o céu, aí disse, só porque eu sou cachorro, estou aqui fora. E ele olhou o pessoal pela janela, comendo, se divertindo. Se eu não fosse cachorro, estaria lá. Aí deitou de novo. De repente ele teve um pensamento e disse, ainda bem que eu não nasci peru. Você entendeu? Poderia ser pior. A sua dor, seu drama. Tenha esperança. Nós podemos confiar nas promessas de Deus, de que os seus pensamentos são de paz para conosco e não de mal. Que Deus é bom, é benfazejo e que dias melhores virão. Eu quero terminar falando de uma história que eu li. É uma tira cômica. Uma mulher tinha um canário belga que cantava muito bem. Eu já tive um canário belga, é maravilhoso. E ela cuidava desse canário. E um dia, ela resolveu limpar a gaiola do canário com uma metodologia não muito convencional, com aspirador de pó. E ela estava aspirando, o telefone tocou nesse ínterim. E ela então foi atender.
conversou com a irmã da igreja, a presidente da SAF. Quando voltou, o óbvio havia acontecido. O aspirador succionou o canário. E ela, desesperada, abriu a bolsa e tal, cheio de poeira, de alpiste. E quando vê, está lá o seu canáriozinho, aturdido, nem lembrava mais o nome dele. E ela, o que eu faço? Todo sujo, correu para o banheiro, deu uma ducha de água gelada. Lavou o canarinho, ele ficou lá, morrendo de frio. E agora foi para o quarto, pegou o secador de cabelo e deu uma ducha de ar quente. E depois dessa experiência, o canário nunca mais cantou como antes. E quando eu li essa história, eu pensei que as adversidades da vida, quando não são enfrentadas, irmãos, com gratidão, com oração e com esperança, tiram o canto da nossa vida. Que Deus abençoe você e que você tenha força para ser grato, para orar e para ter esperança no meio da sua dor. E eu quero convidar você aqui que deseja uma oração pastoral, que venha aqui à frente. Eu quero orar por sua vida e pedir que Deus abençoe você, que Deus restaure sua vida, seu casamento, que Deus lhe dê um coração mais grato. Convido você, venha à frente para nós orarmos juntos aqui, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, à igreja, e orar uns pelos outros, por esses queridos que aqui à frente estão. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, porque em meio à nossa dor, em meio às nossas crises, nós podemos ter a certeza, a convicção de que o Senhor está conosco, que a nossa vida não está à deriva, e que ainda que seja o luto que estejamos enfrentando, sabemos que há um propósito nisso, e é um propósito bom, um propósito soberano. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a enfrentarmos as adversidades com gratidão. Ó meu Deus, nos ajude a olhar ao nosso redor e perceber quanta coisa boa o Senhor está fazendo na nossa vida, na vida da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos parentes. Nos dê a capacidade de nos alegrar, Senhor, com as coisas boas que acontecem com outras pessoas. E se estão acontecendo com outras pessoas, no devido tempo acontecerá conosco. Por isso eu peço que o Senhor abençoe esses meus irmãos. Que o Senhor nos dê gratidão, nos dê fervor para orar, Senhor. Não para mudar as circunstâncias, não para mudar o Senhor, porque nós não mudamos o Senhor, mas para que o nosso coração mude, para que nós aprendamos com cada adversidade, com cada degrau que subimos, haja aprendizado. Que o Senhor abençoe os meus queridos irmãos com esperança, com a firme esperança que é Cristo Jesus. E que, ó Deus, em meio aos seus conflitos e adversidades, a paz do Senhor, que é a paz em meio à guerra, inunde o coração dos meus irmãos e o meu coração. Eu oro assim e peço que o Senhor os abençoe. Abençoe esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vá com gratidão, vá com oração, vá com esperança.